Muito bem, estamos ao vivo, vamos fazer os testes aqui de som e imagem. Quem estiver assistindo isso aqui gravado, já pode adiantar para o minuto 5, 6, porque a gente leva esse tempinho fazendo os testes, tá bom? Deixa eu ver aqui, título ok, Superman, é super proteção, perfeito. Oi Nilza, tudo bom? Boa noite. Vou botar uma musiquinha aqui para esperar o pessoal, enquanto estou tentando ajustar a luminosidade do meu celular, aqui da minha câmera. Você está conseguindo me ver bem? A iluminação está ok daqui? Me dá só esse feedback, por favor. Então eu boto uma música para a gente fazer os testes e colocar aqui. Título eu já coloquei. Deixa eu só colocar cá. Deixa eu ver aqui. Recebi aqui uma visualização sua para uma solicitação para participar. Deixa eu ver aqui. Ok. Não está ouvindo? Deixa eu ver aqui. Será que é por causa da música? A música estava alta ou não? Deixa eu ver aqui. Som tá ok. Som tá ok. Agora você... Ah, tá. Então devia ser isso. Tava com a música ali muito alta. Tô escrevendo aqui para a gente começar. Vou deixar aqui uma mensagem. Vou escrever aqui: deixe suas dúvidas, não é? Para a gente começar aqui a live com um comentário fixo, mas saiu escrito: deixe suas dívidas. E não, deixe as dívidas não. Tem que alterar isso aqui, porque imagina, né? O que não acontece? A gente faz esse pedido, né? Beleza, bacana, obrigado por esse feedback. Deixa eu ver aqui. Ok. Pessoal, imagem tá ok. Estava bem iluminado, mas assim que eu iniciei, me parece que a iluminação está um pouquinho mais baixa. Eu não sei se é isso mesmo, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Alessandro, Bárbara, Renata, tudo bom? Boa noite. Coloquei aqui um comentário fixado. Só me dê esse feedback, por favor. A imagem está ok, o áudio está ok, porque a gente vai seguindo direto. Pessoal, eu recebi aqui dois convites para participar da live, para dividir aqui a tela. Foi isso mesmo, saiu errado, só me avisa, por favor, tá? Bárbara está dizendo que está ótimo. Boa noite, Alessandra. Tá ótimo aqui, então, imagem está ok. Aqui, não sei, está aparecendo um pouquinho mais escuro para mim, não sei porquê. Tá, né? Então tá, então tudo bem. Olha, eu recebi aqui alguns comentários, alguns pedidos, alguns comentários ao longo do dia, né? Tudo bem, Alessandra, tudo bom. Imaginei, tranquilo. Era para ter mandado esse aviso dessa live ontem, mas ontem a gente não conseguiu parar, né? Praticamente, foi aniversário do meu pai também, então foi um pouquinho corrido para fazer algumas coisas. Então, já mandei hoje de supetão, né? Oi, Cláudia, tudo bom? Boa noite. E importante falar isso aqui, o horário das 8 horas é péssimo sempre, eu já falei isso várias vezes, é o pior horário para se fazer live, porque você tem o planeta inteiro fazendo live. Eu sempre faço às 9 da noite. Boa noite, Renata. Sempre faço às 9 da noite. Mas hoje tem que ser às 8. Eu estou tentando manter essa média aí de toda terça-feira para a gente falar de temas diferentes. Eu peço a vocês que deixem também solicitações de temas, questões que vocês queiram que a gente fale dentro da visão sistêmica, tá bom? O que a gente puder colaborar, trazer algumas informações, né, se tiver dentro do nosso alcance, a gente vai fazer. É importante também dizer que nada do que a gente vai falar aqui é invenção. Eu sempre vou dar as fontes do que eu estou falando. A gente não se baseia em achismo. Aliás, eu não gosto de achismo de uma forma geral, porque estamos lidando com processos terapêuticos e, como a gente sempre fala, né? E o próprio Bert Helling falava sobre a terapia sistêmica, a visão sistêmica das constelações familiares. A constelação familiar é uma filosofia com aplicação terapêutica e não uma terapia com aplicação filosófica. Portanto,
nós vamos falar aqui do que acontece de uma forma geral dentro dos sistemas, quais são as dinâmicas comuns no sistema. Não me cabe aqui falar, condenar ninguém, falar acontece isso na sua vida por causa daquilo, né? Hoje a gente tem uma tendência no século XXI a pílulas mágicas, ou seja, eu tenho uma doença, eu tenho um problema, eu quero tomar uma pílula e isso resolver tudo, quero tomar um xarope e isso resolver tudo. E cara, a verdade não existem respostas simples para questões complexas. Primeira coisa que a gente tem que pensar, tá legal? Boa noite, Cristina, Andréia, Eunice, tudo bom? Sejam bem-vindas. Então não existem respostas simples para questões complexas. Existe uma elaboração, existe um trabalho. Então, algumas coisas a gente vai pontuar aqui na noite de hoje, mas eu garanto, vocês vão ficar com mais questionamentos do que certezas, tá legal? Se isso acontecer, é porque a coisa está funcionando muito bem e é a proposta do nosso instituto. O Instituto Conheça-te, ele tem como base trazer terapias, conhecimento filosófico, todo o material base para que você questione, para que você encontre suas soluções, né? Ache o seu caminho, porque você é um ser único, é simples assim, não é? Mas a gente pode falar aqui das dinâmicas dos sistemas, porque existem semelhanças, ok? Esse é o primeiro aviso. Eu recebi aqui alguns avisos também, eu não sei se tem alguém falando comigo alguma coisa no direct, fica à vontade, mas eu só vou poder ver daqui a pouco, tá bom? Se não, escreva aqui no chat que a gente consegue responder. Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso nós vamos falar aqui hoje sobre as mães. Mais de 80% do nosso Instagram aqui é acompanhado por mulheres e mulheres na faixa de 25 a 50 anos. 27 a 50 anos, perfeito? Então, boa parte sabe, entende muito bem algumas coisas que a gente vai falar, certo? Então, falado nesse sentido, tem o objetivo de estar somando, ajudando, questionando, provocando você a buscar soluções melhores para a sua vida, de acordo com a sua necessidade e sofrimento que você possa estar enfrentando. E cá entre nós, ser mãe significa sofrimento em algum nível, ok? Não sei se tem muitas mães aqui, ou a maioria são mães, se vão concordar com o que eu estou falando, escreva aí por favor. Mas o segundo aviso que eu vou dar, já para deixar marcado, eu, enquanto homem, não tenho legitimidade para falar do que é certo, o que é errado sobre ser mãe. Eu não tenho essa vivência e nunca terei. Mesmo a vivência como pai, ela não é a mesma coisa, perfeito? Então, não me cabe aqui, volto a dizer, definir certo, errado, etc, etc. Não é essa a questão, mas provocar, trazer reflexões, ok? Oi, Cristina, 58 anos, perfeito. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Eu só falei aqui de uma análise geral do Instagram, né? Para a gente ter uma noçãozinha. Então, vamos trazer algumas reflexões para as mamães de uma forma geral, tá? Olha, dito isso, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma colocação queira, fale aí, por favor, tá? A gente vai conversando, senão eu vou seguindo aqui. A ideia não é alongar muito a nossa conversa, é ser bem objetivo, breve, provocador, como sempre, tá? E sempre terminar antes das 9 horas, porque você sabe, depois das 9 horas tem a novela, tem Amor de Mãe, e se eu falo uma coisa aqui, a gente já vai direto olhar lá, faz parte do processo. Tem gente que gosta de Globo, tem gente que não gosta de Globo, mas que essa novela é maravilhosa, é maravilhosa. E vocês vão pensar em alguns personagens dali se você assiste essa novela, tá legal? Vamos lá. Perfeito, Cristina, perfeito. Muito bom. Então, seguinte, pessoal, eu tenho que começar aqui com o discurso que eu sempre faço quando vou falar de mães, ok? E a primeira questão que a gente sempre coloca é a ideia de amor materno, né? Quem já assistiu aqui algumas lives falando sobre mães, relacionamento com os filhos e tal, já sabe o que eu vou falar, mas eu tenho sempre que citar isso. Muita gente fala da questão do amor materno, dessa dor visceral, desse instinto materno protetor, porque a gente vai falar hoje de superproteção, da mãe superprotetora, do ponto de vista sistêmico, né? Quais são os emaranhados, as questões, os processos que podem acontecer através dessa mãe superprotetora e de onde vem isso, ok? Essa é a ideia de falar hoje. Mas, apesar disso, eu preciso dizer, já começando avisando, não existe amor materno instintivo. Não, ele não é visceral, não está no seu DNA, você não foi programada para ser mãe
e nenhuma mãe foi programada para ter um amor incondicional. Ok? Isso é uma criação, isso é uma construção cultural e muito recente na espécie humana. Eu já vou te citar detalhes. Mas cabe lembrar, a maior parte dos mamíferos desse planeta tem uma grande proteção com a sua ninhada, com os seus filhotes. O ser humano não é diferente. A produção de um hormônio chamado ocitocina, entre outros, mas principalmente a ocitocina, que é o hormônio do... Alguns vão chamar de hormônio do amor, mas em verdade é o hormônio do apego, ok? Provoca isso. Ele é abundante, né, na hora do parto, ele é abundante ali no processo, principalmente no final da gestação, né? Para que se tenha esse desejo, esse apego, essa vontade, né, de cuidar, de proteger, essa coisa toda. Isso é normal, e normal para a maior parte dos mamíferos. Só que isso tem um prazo de validade. Então, já fica outra ressalva aqui. A pessoa que tem, a mãe, que tem uma deficiência desse hormônio no nascimento e que pode ser causado por vários fatores biopsicossociais, ela não é um monstro. Há mães que têm depressão pós-parto, há mães que não conseguem ter afeto nenhum pelo filho, ela não é um monstro. Isso tem uma série de questões do contexto biopsicossocial dela. Inclusive, essa questão da produção desse hormônio. Ela não vai ter essa afetividade, esse desejo, né, muitas das vezes. E ela não é um monstro por causa disso. É uma condição dela que precisa ser compreendida e atuada ali para que isso possa se desenvolver da melhor forma possível. Tá? Esse é um lado da história. Outro lado da história é: a maior parte dos mamíferos tem esse apego, e esse apego dura um certo ponto da infância, da ninhada. Daqui a pouco, é para ir embora. Qualquer mamífero, né, ou melhor, a maior parte dos mamíferos desse planeta é assim. Mas o ser humano, na maior parte das culturas, em especial no Ocidente, tem um apego muito grande. E esse apego vai muito além e às vezes pode trazer questões muito complicadas, tá bom? Então, o textinho que eu falo toda live sobre mães o amor materno, ele é uma construção cultural. Ele nasce ali no meados do século XVIII, né? Final do século XVIII principalmente. Ele já começa a ser construído já com algumas obras, com o trabalho da Igreja Católica, com algumas obras artísticas, com alguns movimentos retratando imagens bíblicas com maior apego a filhos e tal. Tudo isso é trabalhando para aumentar a taxa de natalidade e aumentar a retenção, né? Baixar a taxa de mortalidade infantil. O apego às crianças, o apego aos filhos, ele não poderia ser muito grande até então. Por quê? Porque a taxa de natalidade, até o final do século XVII, início do XVIII, a taxa de mortalidade infantil era quase 50%. Então você imagina, você tem 10 filhos, você perde 5. Com o apego, o afeto que a nossa cultura tem hoje, no século XXI, esse pai e essa mãe não duram. Ele vai junto, ele morre junto, você entende isso? Então, não funcionava dessa forma. Então, era normal ter filho, um filho morreu, um vingou. Falava-se assim, né? Não, um filho vingou, a outro filho não vingou. Não era assim? Era normal. E também era normal a escolha desses filhos. Há muito, eu sempre cito isso, cartas de soldados romanos dando orientação para as esposas, né? Eles iam para a guerra e ficava a orientação. Olha, você está gestante aí, vê tantas luas quando nasceu o filho. Se for menino, você cria. Se for menina, você descarta. E vamos ver na próxima vez quando eu voltar. Assim, era essa conversa, né? Principalmente antes da ideia cristã ou dos primeiros anos do cristianismo. Era o normal, perfeito? Mas a coisa vai evoluindo, a medicina vai evoluindo, né? Os cuidados vão evoluindo e existe uma necessidade. O pico dessa necessidade, ele é trabalhado dentro do movimento da cultura humana chamada romantismo, ok? Século XVIII. E o que o romantismo dirá? Romantismo não tem a ver com os romances que você lê nos livros e tal, apenas não, tá? Que é romance romântico. O romantismo é um movimento cultural que foi totalmente voltado para esse sagrado feminino, para a cultura familiar, a ideia de casamento para sempre. Isso foi construído, pessoal, até que a morte os separe, né? Ou os liberte, talvez, dependendo do caso. Então existia essa ideia, foi construída essa ideia. Isso nunca funcionou dessa forma, isso é muito recente na história humana. Da mesma forma, a construção de imagens, pinturas, capelas com desenhos do sagrado feminino, da Virgem Maria, né?
da mãe Maria, Maria mãe, a mãe plena, a mãe que sempre está ali, a mãe que faz tudo pelo filho. Isso é uma construção recente na humanidade. Isso não era o original, ok? Falando aí dentro da cultura, principalmente do catolicismo. Então foi construída essa ideia. Então a mãe zelosa, protetora, divina, a presença divina que é para sempre. Essa é a ideia que é construída. A partir do momento que isso é construído, consolidado, duplicado, passa a ser real. Eu não estou em nenhum momento aqui dizendo que não é real, porque sempre tem umas mães que querem me botar na fogueira depois, né? Não, mas você não sabe como é que eu me sinto e tal. Eu sei como você se sente, quer dizer, eu imagino como você se sinta. Ninguém disse em nenhum momento que isso não é real. Só estamos dizendo que não é genético, não é instintivo, perfeito? A partir do momento que passa a ser cultural, e isso é aceito culturalmente, duplicado, passa a ser sistêmico. Ou seja, é encarado pelos sistemas como normalidade. E quem faz diferente normalmente é excluído, é visto de uma forma diferente, é visto com um certo afastamento, perfeito? Assim começam as histórias dos sistemas, tá? Então, essa é uma ideia primeira que precisa ser organizada e pensada aí. Amor de mãe não é genético, ele é cultural. Aliás, o Dia das Mães é uma coisa, a invenção do Dia das Mães é uma coisa muito recente também, né? 1908, data do Dia das Mães. É o ano, né, onde começou a se comemorar o Dia das Mães, 1908, é muito recente. Você tem disso, século XX. Então, olha isso, uma data especial para se comemorar. E também vem do século XIX a ideia de infância. Não existia a ideia de infância, não é que não existiam crianças, mas essa ideia de criança como um ser que precisa de uma atenção especial, que está em desenvolvimento, ela é muito recente. Na Idade Média, uma criança era um adulto burro. Essa era a visão. Então você vê, até o século XVIII, você vê crianças vestidas com roupa de mini adultos. Não tinha isso, brincar, não existia isso. Então olha como é que as coisas vão evoluindo e vão se desenvolvendo. A invenção ou a compreensão de infância e adolescência foi um avanço muito grande para a raça humana, um avanço muito grande. Então, e também esse processo materno também foi um avanço muito grande. Tudo isso é importante, não é uma crítica, ok? Mas a gente precisa entender que não é genético o processo. Sabendo isso, vamos olhar para a nossa história enquanto mães, né? E principalmente também, nem todos aqui são, ou nem todos que estão assistindo, são mães, mas todos são filhos, sem exceção. Então a gente vai poder olhar e compreender um pouquinho mais sobre essa história, ok? Dito isso, vamos para o tema de hoje, que é sobre as supermães. E cara, tem uma frase do Bert Hellinger que choca, e choca até hoje, ok? Ó, a André está falando aqui. A exigência e a rigor em relação à criança. Tem isso, né? As cobranças que ela e tal. E muitas dessas cobranças a gente carrega até hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, tem uma frase do Bert Hellinger que choca até hoje. A primeira vez que eu ouvi num curso de formação, aquilo me deu uma trava. E a frase dizia o seguinte: mães que superprotegem os filhos desejam que eles morram. É assim. A frase lançada assim, né? E pela formadora, essa frase foi lançada assim. Então, que isso? Na verdade, essa frase foi lançada numa abordagem terapêutica. Uma mãe que falava assim, meu filho, e num processo de deconstelação, era percebido isso, né? Meu filho, ele não pode, ele não deve e tal, todo mundo está contra o meu filho, o pai dele foi um agressor e tal. E a terapeuta virou para a mãe e disse: mães que superprotegem querem que os filhos morram. Você não precisa nem imaginar, ou você pode imaginar, a expressão de ódio dessa mãe para a terapeuta. Essa terapeuta chocava, ela já tinha o hábito de chocar, né? Mas, para além disso, vamos refletir um pouquinho sobre essa frase, que é uma frase do Bert Hellinger. Qual é a ideia? Tem uma frase que eu escrevi até aí na postagem, que fala o seguinte: uma árvore frondosa nunca nasce abaixo da copa de outra árvore frondosa. Isso não acontece. A árvore só alcança a plena potência dela longe da sombra
debaixo do sol, desprotegida. Entende isso? Então já é uma coisa para a gente pensar, só uma analogia, quando a gente vai olhar essa infância, esse desenvolvimento do filho, porque a gente está falando de filho para a vida, né? Vocês conhecem pessoas, compartilha comigo aqui, conhecem pessoas que têm um filho que é uma criança, e é uma criança às vezes com 15 anos, é uma criança com 20 anos, é uma criança com 30 anos, é uma criança com 40 anos. Conhece isso? Claro, na casa dos nossos pais, quando a gente volta para a casa de origem, ou a casa, o lar dos nossos pais, é normal que a gente tenha um comportamento mais infantilizado. É normal. Diante dos pais nós somos crianças, sempre vamos ser crianças. Isso é normal. Mas, para a vida, quando nós vamos para a vida, é importante já estar na posição de adultos, ou seja, se despedir da família de origem, com todo o amor, com papai e mamãe, eu tomo para mim tudo que foi bom, o que foi pesado fica para eles, e eu sigo a vida, vou construir a minha história. É necessário que exista esse encerramento, não é que você vai desconsiderar pai e mãe, sempre vão ser pai e mãe, mas a história da sua vida começa dali para frente. A história da sua vida enquanto adulto começa dali para frente. E você poderá fazer a sua vida, a sua carreira, a sua família. Não é assim? Daqui para frente eu estarei na minha casa, estarei com a minha família. Quando eu volto para a casa dos pais, eu sou visita. Eles sempre serão meus pais, mas eu sou visita. Essa deveria ser a ideia. Por isso, é um pouco mais complicado, principalmente em nível Brasil, com as nossas desigualdades sociais, com o nosso nível de pobreza, as dificuldades que aqui tem. É muito comum, às vezes, os filhos crescerem e continuarem morando com os pais. É muito comum. Mas isso tem sérias implicações. Como eu sempre falo, seria melhor para esse filho se ele morasse num lugar bem mais simples, mas onde ele arca com tudo que ele faz. Não é? A Cristina está falando ali da síndrome do ninho vazio. Vamos falar disso também, Cristina, mais à frente. A síndrome do ninho vazio, ela acontece quando essa mãe dedicou a vida, o propósito da vida dela somente à criação do filho, que é um dos problemas, né, dessa história. E quando o filho vai, o que sobra se o propósito era esse? Então, a gente vai olhar para isso quando formos falar aqui de casal, né, que é um dos 5 itens que a gente tem para falar. Tenho só 5 itens para falar com vocês e eu vou contornando o tempo aqui. Então, a proteção com esses filhos. É a primeira coisa que a gente tem para falar aqui. Olha só como é que funciona. Conforme a criança vai se desenvolvendo, e aqui eu estou falando uma questão lógica, racional. Eu sei que tem coisas que pesam que não são exatamente racionais. É uma coisa, Carlos, é visceral, você não sabe como é que eu sei. Calma. Tem o primeiro cordão umbilical que é cortado ao nascimento, mas tem outros cordões umbilicais que vão, e às vezes vão até o falecimento dessa mãe. A gente sabe como funciona. A coroa de rainha, normalmente a filha só assume quando a mãe falece. Aliás, a gente só compreende a morte de verdade quando os nossos pais falecem, né? Não sei se alguém já teve essa experiência aí. Você talvez nunca tenha pensado na morte. A morte é uma coisa muito distante. Mas quando nossos pais falecem, aí que a gente se percebe uma idade. Aí que a gente percebe que a nossa idade avança e a gente está caminhando também para essa mesma direção, é inevitável da vida. Mas esse assunto para um outro dia, ok? Quando a gente vai falar de superproteção, o filho nasce dependente, com necessidades e necessidade de alimentação. E o próprio Bert Helling, ele fala uma coisa interessante sobre cortes, né? Primeira coisa, seria muito proveitoso para esse filho lutar para nascer. Por isso, ele recomenda lá, obviamente, ele começa a falar dos processos de constelação na década de 70. Muita coisa tem que ser compreendida, assimilada a seu tempo. Mas uma coisa ele recomenda, já nessa época, seria bom para essa criança lutar para nascer. Ele fala disso diante do parto normal. Quero deixar claro aqui que isso não é uma apologia ao parto normal como única possibilidade. Não quero dizer isso. O médico vai saber de acordo com cada caso. Porém, eu preciso reforçar que o Brasil é campeão mundial de cesáreas, cesariana. A cesariana é uma cirurgia e, como tal, deveria ser feita em caráter de emergência. Não é o que acontece. Então, isso deve ser pensado. Ah, Carlos, porque não é você que vai parir, não é você que sente essas dores. Tudo bem, já falei desde o início.
Não tenho legitimidade para falar, só estou trazendo questionamentos. Então, o primeiro esforço seria o esforço de nascer. O segundo esforço que ele fala é o esforço de buscar alimento, onde a criança ela tem que ir até a mãe e ela tem que sugar, não sai de graça. Ela luta para conseguir isso. Dentro dos limites do universo da criança já são as primeiras lutas, as primeiras conquistas que ela tem. Olha isso. Por isso, em sociedades primitivas também tem aquela ideia de parto de cócoras, né? de todo o processo de deixar a criança fazer o esforço dela. Óbvio que também tem aqueles problemas, muita mortalidade, a gente sabe disso, mas na natureza, no tradicional, é assim para todas as espécies, porque os mais fortes sobrevivem. O ser humano, ele é o único ser que consegue subverter a natureza. A gente consegue impor uma coisa diferente à natureza, mas também temos que pagar por isso. Não é assim? Sempre tem consequências. Então, maravilhoso. Nós temos outros processos para esse nascimento, mas precisa de ter uma reconquista desse esforço. E assim deveria ser. Quando a criança nasce, o universo dela é a mãe. Por isso que o peso da mãe é muito grande. O universo dela, ela não se entende separado da mãe. Ela e a mãe são uma coisa só. Então ela chora, ela demanda e tal, porque tem que ser, a exigência dela tem que ser respondida na hora. Como não? Não é? É uma coisa só. E existe esse desenvolvimento. Por isso que comumente a gente fala que o pai é o primeiro outro. É o primeiro que vai fazer esse corte. O segundo cordão umbilical vai ser cortado quando o pai pega essa criança. E aqui, gente, eu estou falando do pai, entenda o seguinte: figura materna, figura paterna. Nem sempre é exatamente o pai que cumpre esse papel. Okay? Vou falar aqui pai só por uma questão de fácil entendimento. Então existe essa outra figura que é o primeiro outro, o primeiro corte, onde essa criança percebe: pera, eu sou separado dessa mulher, eu sou outro. E o pai, por isso que dentro das constelações é visto como o pai aquele que encaminha para a vida, aquele que empurra para o mundo. Não é assim? Esse processo é importante nessa caminhada. Mas assim vão se desenvolvendo. Qual seria o ideal? Mamães, quanto mais essa criança se desenvolve, menos ajuda para ela. Piaget foi um biólogo, mas trouxe grandes contribuições para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da infância, principalmente. Ele tem uma frase que eu acho sensacional, que dizia o seguinte: cada vez que você ensina para uma criança algo que ela poderia ter descoberto sozinha, você mata parte da criatividade dela. Olha que incrível. Então tudo que a gente quer fazer para o filho, para a criança, pegar as coisas para ele e tal, mas é algo que ele poderia se esforçar ali, engatinhar e alcançar, mas você fez isso, você cortou parte do processo de desenvolvimento dela. Olha que coisa. Então, a grande ideia é: perceba o universo dessa criança, estou falando de criança até chegar aos adultos, né? E quais são as limitações dela, que ela explore as limitações, que ela possa explorar os seus limites. A adolescência, isso vai voltar muito forte. O adolescente precisa explorar os seus limites. Carlos, mas você não faz ideia de como é que estão as coisas hoje em dia. Os adolescentes, eu tenho uma filha de 10 anos, né? Já começa ali a adolescência, vem e volta, vem e volta. Você não sabe como é que estão as coisas no mundo hoje. Eu tenho muito medo que meu filho se envolva com coisas erradas, que ele teste ali, faça umas bobagens. Eu vou falar uma coisa para você, minha amiga principalmente está me assistindo. Ele vai fazer bobagem. Ele vai fazer bobagem. A adolescência é saudável quando se testa limites, quando se testa autoridade, desafia a autoridade. Isso é a adolescência, ok? Volta e meia ele fará isto, mas com os fundamentos que ele teve e com a possibilidade que ele tem de tomar pai e mãe, eu vou falar isso mais para frente, ele vai fazer isso de forma saudável. Ele testa e volta, testa e volta. Aquele que testa o tempo inteiro, desafia o tempo inteiro, é necessário olhar para questões sistêmicas. E já dou uma dica: olha para o papai. Como é que é essa relação com esse pai? O nosso pai é o nosso limite. A relação com o pai é uma relação de limite. É uma dica, é uma constante, é uma dinâmica comum, tá? Não estou falando que é sempre assim, nunca existe isso. Como eu já falei, você é um ser único, seu filho é um ser único também. Aliás, mães, eu preciso dizer, seu filho, ele é um ser diferente de você. Ele não pertence a você, não é assim? Quem já ouviu falar a frase: filho é para o mundo?
Fala para mim, mães, quem absorve bem essa frase? Filho é para o mundo. Fala a verdade. Quem é que absorve isso muito bem? Não, Carlos, isso é muito bem resolvido para mim. Desde sempre eu eduquei meu filho para o mundo. Eu sei que é para ele ir embora a hora que tiver que ir embora. Mães, foi assim com você? Está sendo assim com vocês? Diga aí de verdade. Né? Muito bem. Alô, tudo bom, pessoal? E Vanessa, tudo bom? Muito bem, sejam bem-vindos. Então, falem a verdade. Foi assim com vocês? Essa libertação, esse trabalho para o mundo? Por isso que a presença paternal e maternal são muito importantes. Nem sempre estamos falando de pai e mãe. Porque outros modelos de casal vão funcionar da mesma forma, outros modelos de família vão funcionar da mesma forma, podem funcionar da mesma forma, se estiverem conscientes disso. Não estou querendo dizer aqui substituir o pai biológico, substituir a mãe biológica. Isso não existe, cada um tem a sua função. Mas a principal função e o que tem que ser observado na vida desse pai e dessa mãe biológica é a vida que foi dada. Ponto. Eles são pai e mãe por causa disso. Todo o resto é lucro, todo o resto é acréscimo. Tá legal? Vamos lá, deixa eu ver aqui, vocês falaram muitas coisas. Como dar amor aos filhos sem ser amigo dos filhos? Excelente pergunta. Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Como dar amor aos filhos sem ser amigo dos filhos? Eu vou falar uma coisa que eu já falei em lives anteriores e também choca, mas minha função é essa aqui às vezes, né? Você é pai ou mãe? Você não é amigo. Você pode ter uma relação de confiança, de construção com seus filhos, mas não de amizade. Porque amigo não vai falar não para o amigo. Amigo vai falar assim, ops, fala de palhaçada. Não, você não vai. Não, isso aqui não é para você. Amigo não vai falar isso. Não é assim? Se ele falar, ele está ocupando um cargo que ele não deveria. Né? E pai e mãe tem que falar isso. Tem que dar limite, tem que... Hoje tem a ideia de que você não pode... Ai, Carlos, mas isso aí vai frustrar a criança, vai frustrar o jovem, vai recalcar o jovem. Então, como o Freud já disse, é necessário. O recalque é um processo normal do amadurecimento, ok? Diferente de processos de hiperrecalque, que são outras histórias. Mas o recalque, a frustração, é normal. Tem que acontecer, tá? Então, muito comum. Eu falo isso com a minha filha. Quando eu não deixo as coisas, quando é complicado, quando ela fica muito chateada comigo, e ela vai ficar ainda muito chateada comigo, muitas vezes na vida ainda, é onde eu falo, olha, eu sou seu pai, não sou seu amigo. Tenho muito amor por você e farei por você coisas que seus amigos não farão. Porque se você brigar com seu amigo, ele vai embora. Eu não vou não, eu continuo. Entende? Então essa é a primeira diferença. Não é não, aqui, em caso de pais separados, quem é o limite? Perfeito, boa pergunta também. Em caso de pais separados, quem é o limite? O limite é, como eu falei, as posições na família, elas sempre vão se encaixar, sempre vão surgir elementos nesse processo. A vida sempre arruma um jeito, é impressionante. Só que eu nunca vou poder ter um substituto, é diferente. Eu, por exemplo, estou falando aqui da minha filha e tal, eu sou padrasto. Ou, como ela fala, eu sou pai número 2, e sempre serei. Eu sou um pai número 2. Eu estou abaixo na hierarquia em relação ao pai dela. E se isso é respeitado, é muito saudável de se crescer. Eu vou fazer a minha parte, mas sem nunca bater de frente, contradizer o pai dela. Isso não acontece. E ele também tem muita confiança em mim. Olha por que será. Entende? Então essa relação é construída assim. Quando eu falo o pai é o limite, é uma coisa comum no nosso processo. Pai ausente, a tendência é essa criança buscar o pai. Ok? Pai presente, mas sem vínculo. A tendência é essa criança buscar o pai com todas as forças, testar limite. Coisa que já lá em Freud ele falava, a droga como a ausência do pai. Testar limite. Muito comum também. Violência, busca pelo pai. Né? Uma pessoa muito violenta, normalmente ela vem de um lar com pai ausente ou violento. E se você for olhar esse pai violento, normalmente vem de um pai ausente ou violento. E assim vai, essa é a duplicação. Coisa que no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, é cada vez mais comum em populações principalmente mais pobres. Pai ausente. Então olha o ciclo da violência. É o que mais a gente vê aí, ok? Então, por exemplo, pais, entre aspas, presentes, e um filho buscando e testando todos os limites para alcançar esse pai. Poderia citar muitos, como Michael Jackson, Amy Winehouse, Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury, quantos?
Então a vida que é vivida no limite sempre, né? Por essa busca, por esse olhar do pai, né? E aí são várias questões que têm que ser observadas, tá? Eu só tenho como falar por alto aqui. Aqui, quando a Helena foi embora, quase me rasguei, é terrível, né? Quando os filhos vão, aquela dor visceral, verdade. Pergunta, tá, perfeito. E para as relações dos padrinhos, como entender? Alessandro, perfeito. Relação dos padrinhos, olha, o X da questão não é o nome, mas como que é essa configuração do sistema. Se o padrinho está ali ocupando o lugar de alguém, isso deve ser visto. O amor vem de várias direções, mas nunca uma substituição. Mesmo, a gente está falando aqui, pessoal, mesmo em caso de filhos adotivos, tá? Mesmo em caso de filhos adotivos. Já tivemos várias constelações onde isso era visto, não é? Da onde vem a minha referência de amor? Vem desse pai e dessa mãe adotiva. Claro, tem que ser visto no sistema. Mas quem são os principais, os protagonistas do sistema da constelação de alguém? São os pais biológicos, é de onde veio a vida. E quase sempre as dores, as repetições que a gente vê nas constelações vêm da não observação, do não reconhecimento ou aceitação desses pais biológicos. E normalmente não é do filho não, tá? Normalmente é dos pais adotivos. Raiva, mágoa em relação aos pais biológicos. Abandonaram o meu filho, abandonaram essa pobre criança. Quando o olhar deveria ser: que bom que esses pais existiram. Graças a eles eu tenho o meu filho na minha vida. Essa deveria ser a visão. E essa é a visão sistêmica. Quando há amor, quando há reconhecimento, tudo flui bem. Porque esse ranço com os pais biológicos vai ser projetado no filho. Vai ser projetado no filho. Esse filho é 50% pai, 50% a mãe. Ele é a combinação, ele é a consequência desse amor. Então, se eu ignoro esses pais, eu vou ignorar esse filho também, em algum nível, ok? Caramba, vocês estão que estão hoje, hein? Vou ler tudo aqui. Sem querer, você não respondeu ou respondeu tudo entendido, depois de muito tempo. Eu não sei se eu entendi, tá, Cristiano? Depois você me fala ali de novo. Lúcia está falando: por ser caçula, sempre fui chamada de Lucinha e super protegida, não só pelos meus pais, mas também pelos 6 irmãos. Olha isso. Com os meus filhos aprendi que precisava deixá-los voar. Não foi fácil, mas foi possível. Excelente, excelente, tá vendo o depoimento da Lúcia? Maravilhoso, é isso. E às vezes a gente está ali, esse muito cuidado, internamente o sentimento poxa, eu devo ser fraquinho mesmo. Tem tanta gente, tanto cuidado, tanta proteção, eu devo ser muito fraquinho. Mamãe não estaria errada. Mamãe não faria algo assim se não fosse necessário. Entende? Pessoal, isso não é raciocinado. Isso não é lógico. A gente só carrega isso ao longo da vida. Entende? E assim vai, vamos seguindo. E aí a gente vai para o mundo e bate de frente com o patrão, bate de frente com um relacionamento conturbado e a gente não consegue reagir. A gente se machuca, não é? Por quê? Não fomos preparados para a vida. Por amor, por amor. A gente não está aqui para falar que essa mãe foi errada, mas por amor, ela protegeu demais. As asas não esticaram, as asas não se fortaleceram para voar. Olha na natureza, mamãe águia, tem a hora do filho voar, não é assim? Se a asa não está fortalecida na hora de voar, o que vai acontecer com o filhotinho de águia? Com um filhotinho de qualquer ave, de qualquer pássaro, na verdade. Vocês sabem o que vai acontecer, né? Vai bater nas pedras. E é o que acontece quando esse filho super protegido vai para o mundo. Ele bate nas pedras. Aí a pergunta é, por que dessa super proteção? Caso eu entendi, realmente muita proteção, meu filho não se fortalece, ele não cresce, ele não vai conseguir resolver os próprios problemas. Mas por que isso acontece? E aí muitas coisas são comuns de ser vistas na constelação. A primeira delas é culpa e existência sistêmica. Mamãe, você se sente culpada por tudo que você faz com o filho? Se acerta, se sente culpada. Se erra, se sente culpada. Já aconteceu com vocês isso? Então, isso é uma questão sistêmica, mas é cultural dessa supermãe. Essa exigência que você seja a Ave Maria. A mãe perfeita. Isso não existe, mas a gente carrega isso. E muitas das vezes é um processo também de duplicação. Aí minha pergunta é, como foi a sua mãe? Qual era o modelo de mãe? A sua mãe com todos os filhos. Não só com você, se você tem irmãos. Como foi? Olha a nossa tendência. Olha a nossa tendência de fazer. Não é assim? Então sempre perceba, olha esse exemplo de mãe. E um exercício para todos nós é olhar essa mãe. Poxa, se minha mãe me ficou devendo alguma coisa, te acredita, né?
ou se essa mãe super protegeu, tudo bem, é o que ela podia dar. Só se dá o que se recebe. A gente duplica modelos que aparentemente funcionaram. Se ela está viva é porque funcionou, então ela vai duplicar o modelo. E por que ela duplica um modelo que pode me prejudicar? Porque ela é humana. Porque ela é uma mulher comum. Ou se ela já faleceu, ela foi uma mulher profundamente comum. E mamãe, você que está me assistindo aqui, você também é uma mulher comum. Você também erra. E tudo bem. Seu filho vai se fortalecer justamente nos seus erros. Ele pode crescer para o mundo justamente porque você erra. Então não evite de errar. Não se prive de errar. Não viste essa armadura de Mulher Maravilha. Isso é nocivo para você e é nocivo para eles também. Os filhos precisam errar. Eles precisam seguir o caminho deles, porque a supermãe, ela também tem uma outra questão, que é projetar nos filhos um caminho que só tem duas possibilidades. O caminho dela e o errado. Conhecem mães que fazem isso? Não, meu filho pode ser o que quiser, mas se ele for engenheiro, se ele for arquiteto, se ele for advogado, não é assim? Então tem dois caminhos, o seu e o errado. E os filhos têm que seguir travando essa guerra, ok? Sim, Cristiano está falando, minha mãe não tinha muito apego. Cuidado, mas sem apego. Perfeito. E às vezes por questões sistêmicas, por questões da nossa vida e também da relação com esse pai, que a gente vai falar agora também, que a gente está caminhando para o fim, às vezes existe uma expectativa nossa em relação a essa mãe. Mamãe podia ter sido diferente. Mamãe tinha que ter ficado mais atenta a tal coisa. Mamãe me faltou em algum sentido. Esse desejo nosso, essa projeção, que a gente chama de projeção infantil, que todos nós temos, tá, gente? Todos nós temos, é normal, em algum nível. Mas essa expectativa, Bert Hellinger também fala, como eu espero da minha mãe, eu espero da vida. O que eu ainda aguardo da minha mãe é o que eu ainda aguardo na vida. Eu projeto na vida, na relação com as pessoas. Então, se eu queria que minha mãe fosse diferente, eu também quero que as pessoas sejam diferentes. Se eu queria que minha mãe me aceitasse, eu fico esperando que as pessoas me aceitem também. Por que não, do contrário, olhar essa mãe como um ser imperfeito que é, como uma mulher normal? Olha que peso é cobrar dela a perfeição. E adivinha, se você cobra a perfeição dessa mãe, lá no fundinho você cobra de alguma forma a perfeição dessa mãe, adivinha o que você se exige como mãe em relação aos seus filhos. Adivinha. Eu como mãe vou fazer tudo aquilo que minha mãe não fez. Eu não vou deixar as falhas que minha mãe deixou. Ora. E nesse esforço muitas vezes você deixa outras falhas, porque é inevitável, você é mortal, você é humana. Que tal o contrário? Para ter uma boa relação com os filhos, olhe para cima na hierarquia, né? Assim, pais são grandes, filhos são pequenos. Então, querida mamãe, você é grande e eu a pequena. Você me deu o que você pôde e para mim está bom. Todo o resto eu vou conseguir no mundo, vou conseguir na vida. Pego de você o que foi bom e deixo com você o que foi pesado. Você foi a mãe certa para mim. Vocês conseguem dizer isso internamente? Você foi a mãe certa para mim. Olhe a vida da sua mãe, olhe tudo que ela fez, as coisas que você gostou, as coisas que te desagradou. Ela fez o que tinha que fazer dentro do que ela entendeu que era necessário, dentro do que ela podia dar. Olha para essa mãe, pensa nessa mãe e diz: você foi a mãe certa para mim. Eu sou quem eu sou porque você foi minha mãe. Experimenta fazer esse exercício e vai percebendo como passa a ser sua relação com os seus filhos. Experimenta fazer esse exercício. Depois me conta o que aconteceu, tá? E aqui por último, o último item para eu deixar uma frase final para vocês, eu quero falar o seguinte, mas podem deixar mensagem aqui, perguntas, tá? Vocês estão vendo que eu estou lendo aqui, de vez em quando eu me confundo um pouco, mas eu estou lendo, tá? Por último, mãe, eu preciso falar de uma figura muito importante. A Nilza está falando aqui, se o pai é ausente, a tendência do pai não seria suprir. Se o pai foi ausente, a tendência do pai não seria suprir a ausência? Eu não sei se eu entendi, Nilza. Então, pai e a mãe e tem um filho. Se esse pai é ausente, a tendência que é desse filho quando ele for pai, ou a tendência da mãe, eu não entendi muito bem, mas você pode repetir aí que eu leio, tá?
André está falando, com o movimento da constelação familiar, percebo que minha mãe deu o que ela pôde. Minha avó faleceu quando ela tinha 14 anos, olha isso. Sem dúvida mudou muita coisa. Então, olha só que interessante. Entendi agora, Neuza, já vou te responder. Mas a André falou uma coisa interessante, né? E eu falei isso hoje, inclusive, num feedback, numa constelação, e eu vou falar de novo aqui para vocês. Quando vocês nasceram, quando a gente nasceu, papai e mamãe, já tinha passado por muita coisa, muito sofrimento, muitos acontecimentos na vida deles que você nem imagina e nunca vai saber. E a gente chega no mundo e cresce um pouquinho e começa a julgar a vida deles. Não, cara, mas a mãe da minha mãe foi maravilhosa, vovó é um doce de pessoa. Vovó é sua avó, mas é mãe da sua mãe. São relações totalmente diferentes. Aquela velhinha simpática, você não tem noção de coisas que ela fez também, né? Do arco da velha, para continuar a brincadeira, com a sua mãe também pelo bem dela, também com interesse no bem dela. Quantos de vocês tiveram a mamãe aí que levou uma surra de cinto, né? De vara de marmelo? Vocês não escutam histórias dessa? Mas era com um propósito bom, era o que eles entendiam que era certo. Entende? Então não há como julgar. A Nilza está falando, a tendência da mãe a cumprir o lugar quando tem um pai ausente. A Nilza está falando, é uma tendência sim, Nilza, eu ia falar disso aqui agora. E é um grande problema. Por quê? Ninguém cumpre a ausência de um pai. Ninguém cumpre a ausência de um pai. O amor que é dado por qualquer outra fonte, seja um padrasto, seja um tio, seja um avô, ou seja uma outra figura feminina, mas vocês vão ver que sempre vai ter uma posição diferente, é uma relação de amor, é uma relação de contribuição, é maravilhosa, tem que ser vista e reconhecida, mas nunca é a presença do pai. Ninguém vai conseguir substituir. Carlos, e aí o que faz? Primeira coisa, reconhecer que ninguém vai substituir. Não existe esse pai. Mas ele é ausente, ele também é ausente porque foi o que ele pôde dar. Vai ver como é que foi a vida desse pai. Dificilmente um pai ausente, um pai que não conseguiu dar conta, veio de um lar extremamente amoroso, tudo foi feito certinho, foi para o mundo, foi fortalecido. Dificilmente, eu nunca vi, para ser sincero. Mas, quando acontece de um pai ser ausente, é importante que essa mãe faça o que é possível, entendendo que não vai suprir a ausência desse pai. É importante que esses filhos e que essa mãe percebam que existe esse pai, percebam que esse pai dê o que ele pode dar, se ele não tiver falecido, coisa do tipo. Até na novela tem uma discussão sobre essa. Poxa, e pensão? Tem que ser dada. Ah, mas esse pai, você não sabe, ele é um crápula, ele não vale nada. Dele eu não quero nem um pó. Tem mãe que fala isso, né? Não quero nem um centavo desse pai, porque eu não quero nada dele na vida dos meus filhos. Meus filhos, que você não fez sozinha. E os filhos, estou falando aqui de uma forma geral, tá, gente? E os filhos são 50% papai e 50% mamãe. Carlos, como é que você fala uma coisa dessa? Você não sabe quem são os pais o pai dos meus filhos, o monstro que ele é. Então, você escolheu ele, você lembra disso? É a primeira coisa que eu sempre falo em algum processo de constelação. Diga para essa figura, para esse pai, eu escolhi você. A pessoa chega até a dar choque, né? Assim? Porque é uma verdade, ninguém obrigou. Ah, não, cara, a verdade é que o filho com esse cara foi um acidente. Então, acidente é quando eu estou no portão da minha casa e um carro invade. Isso é um acidente. Um filho, vocês sabem que não é acidente, não. Ou vocês conhecem alguém que toda pessoa escorregou e cai dentro de alguém. E aí teve filho, é assim? Mesmo em casos de violência, mesmo em casos de um estupro, eu nunca vou estar aqui para defender um crime. O crime tem que ser visto, tem que ser denunciado, tem que ser apurado com todos os rigores da lei. Mas, se surgir um filho, é necessário ter a visão do pai. Okay? Existe um pai, ninguém é filho de chocadeira. Então, como eu faço esse processo? Mães solteiras, mães solo, apenas reconheça, porque se não fosse esse homem, não teria esses filhos. Olha que incrível. É esse nível de gratidão que você tem? Não é doido isso? Gratidão por esse pai ausente, terrível. Por que ele é ausente? Eu vou falar de todas as constelações que eu vi até hoje de pai ausente. Ele é ausente por amor. Normalmente nas constelações o que a gente vê é o sentimento tão terrível, de tanta desprezo por si mesmo, que a forma dele de amar é não ser presente, para não contaminar os filhos.
Ele se vê normalmente, tá? Isso não é unânime, mas sim, 90% das vezes existe uma dificuldade tão grande consigo mesmo que ele não quer estar presente, ele não quer fazer mal aos filhos. Pais, inclusive, que a gente viu de abuso e coisa do tipo, que logo some, vai embora e tal. Ele percebe quem ele é ali e ele vai embora. Ele entende que o melhor que ele pode dar é ausência. Olha que doido. Nilce, e a inseminação artificial? Sabe que é um dos temas mais polêmicos na constelação, né? Porque é uma coisa nova. Bert Hellinger não lidou com isso na época dele. Mas entende-se a mesma coisa. Quem que tem que ser visto no sistema? Os pais de criação, mas tem que ser posicionado e dar um lugar de reconhecimento ao doador de esperma, por exemplo. Inseminação artificial pode ser do próprio pai, né? Então, dá no mesmo. Mas, quando é um doador de esperma, esse doador tem que ser visto no sistema, porque dali veio a vida. Pô, cara, não teve importância nenhuma. Tanto teve importância que essa criança só é quem é por causa desse esperma. Seria outra criança se não fosse esse doador de esperma, entende? Não existe assim, poderia ser qualquer outro pai, mas se assim fosse, não seria esta criança, seria qualquer outra criança, porque é a combinação, inclusive genética, papai e mamãe, 50%, não tem mais ou menos. E aí, para a gente fechar esse assunto, mães, deem espaço para esses pais. Se ele é presente, se ele é relativamente presente, e aqui eu vou ter que abrir um parênteses, tá? Me perdoe pelo que eu vou falar, eu sei que eu vou ser crucificado aqui, mas existe uma questão cultural que também se torna uma questão sistêmica que pesa sobre as mulheres. Mulheres, me perdoe pelo que eu vou falar, não infantilizem os homens. Homem sabe se virar, homem sabe se precisar limpar chão, limpar a louça, ele tem que fazer a parte dele. Mas aqui a nossa dinâmica, a gente combinou coisas diferentes. Beleza, combinado não sai caro, mas não infantilize. Ele aguenta. Muitas das coisas eles não fazem porque você não joga em cima. Ele não vai fazer mesmo porque tem um trouxa que faz. Não é assim? Aliás, não é assim que você mesma fala? Então experimenta não fazer mais. Vê se ele vai morrer. Vê se o filho vai morrer. Vê se o marido vai morrer. Amanhã tem um monte de marido me ameaçando de morte aqui no Instagram. Mas tente. Perceba o que vai acontecer quando você faz isso, ok? Não infantilize os homens. Existe uma dinâmica patriarcal realmente na nossa cultura, mas isso é colaborado também pelas mulheres que aguentam tudo. Então, cada um tem que fazer a sua parte, ok? André está falando, em caso de ausência do pai, não seria em função da mãe como doadora universal? Pode ser também uma mãe que anula esse pai, mas esse pai também ele é desprovido de alguma força. Senão ele peitaria, senão ele enfrentaria a mãe. Há mães que falam assim, você não sabe, o pai do meu filho ele é muito... Não dá, ele isso e aquilo, ele dá muitas justificativas para o marido, infantiliza o marido. E internamente fala assim, oba, o filho é só meu. Vou criar a minha imagem e semelhança. Mães, fiquem atentas, você está fazendo muito mal para o seu filho. Abra mão disso. E o exercício que eu sempre recomendo é, olhe para esse filho e fale assim, eu amo seu pai em você. Ele foi o pai certo para você. Faça esse exercício. Se você tiver dificuldade de falar, você já vai notar o que eu estou dizendo, o problema que está acontecendo. Se você rejeita esse pai, você rejeita metade do seu filho. Ouso dizer que você tem uns atritos bem específicos com ele. E quanto mais ele parece com o pai, e é a tendência, quanto mais ele parece com o pai, mais isso te agride. Verdade ou mentira? Mais problema vocês têm. Então não. Aceite esse pai nele. Eu amo o seu pai em você. O que vem do seu pai que é seu. Tome com força. Esse filho vai ganhar muita força para ir para a vida. Eu garanto a você. Ok? Por fim, vou deixar a última frase para vocês, a não ser que vocês tenham mais alguma pergunta, que está chegando o nosso horário aí. Ok? Olha, está falando aqui, eu sempre aguentei tudo sozinho. Olha aí. Vou falar uma coisa que você vai ficar muito chateada comigo. Mas, por favor, é por amor que eu vou falar, tá? Porque eu falo isso em todo o workshop. Lei de equilíbrio. Mais, menos, menos. É a lei que fala sobre o equilíbrio das relações. Quando eu aguento tudo sozinho, eu também estou dizendo para os outros, eu sou melhor do que você. Eu sou mais forte do que você. Olha como eu sou tão bom que eu nem preciso da sua presença, do que você faça, é indiferente. Eu amo por nós dois, eu faço por nós dois, eu estou muito acima.
Normalmente esse companheiro, o pessoal de casa vai agredir, tá? É a tendência natural. A pessoa que faz tudo, normalmente é a consequência do companheiro, principalmente, ou mesmo dos filhos, tá? Super proteção com esses filhos, os filhos vão agredir. É o único jeito que tem de afastar um pouco essa mãe. Quem é sua mãe super protetora aí já foi muito agredida? Fala pra mim se não é assim que acontece. E esse companheiro ou companheira também vai agredir. Porque o único jeito de equilibrar a equação desse super ser perfeito que resolve tudo é denegrindo a imagem. Aliás, perdão por essa palavra, tá? Denegrir é uma palavra racista. Eu ainda estou em desconstrução, ok? Está tentando destruir, abalar, complicar, sujar a imagem desse super ser. Como ele vai fazer isso? Vai xingar, vai ofender, vai tentar reduzir, diminuir para que isso se equilibre novamente. É a tendência. Quer ter um bom relacionamento afetivo? Delega, dá a parte dele, não assume tudo não aceite tudo não. Você vai ver como é que o amor cresce. Com os filhos é a mesma coisa. Se você faz muito pelo seu filho, principalmente um filho jovem e adulto, ele vai te agredir, porque ele precisa de espaço, ele precisa crescer. Então ele vai ter que te meter faca, vai ter que espetar para ver se você se afasta. Ok? Isilene, tem mãe que chega a ser soberba, como se só ela soubesse tudo e amasse mais do que todo mundo. Um amor sufocante, é isso. Hoje a gente estuda muito o caso das mães narcísicas, né? É uma condição isso. A mãe que, como eu falei aqui, só existem duas formas de seguir a vida, a dela ou a errada. Mãe narcísica. Aceite essa mãe como ela é o que ela pode dar. Você não imagina o nível de cobrança que ela teve também. Tradicionalmente as mães narcísicas são fruto de uma cobrança extrema. Uma cobrança extrema. Okay? Eu sei muito bem como é isso. Então, abra a mão da expectativa em relação a essa mãe. Ela deu o que ela pôde dar, da melhor forma que ela pôde dar, sempre na intenção de trazer o melhor para você, dentro das condições dela. Dou à minha mãe o direito de ser como é, e a mim o dever de ser como eu quero ser. Isso é maravilhoso. Quando você abre mão disso, de expectativa com a mãe, você vive leve. Porque toda cobrança para ela é cobrança para você mesmo. Não se engane, você se cobra da mesma forma, tá? Então vamos lá. Por fim, eu quero fechar aqui com vocês com a frase: filho é para o mundo. Mamães, filho é para o mundo. Repita esse mantra aí com você. Filho é para o mundo. E conforme ele vai crescendo, ele vai avançando, vai sendo mais independente, porque eu também vou soltando. Deixa ele se testar. Para os pais, isso é uma tendência mais fácil. Mãe ensinando, vou dar um exemplo clássico. Mãe ensinando a andar de bicicleta. Como é que ela faz? Joelheira, cotoveleira, leva para um lugar isolado, plástico bolha em volta, capacete e tal, né? Parece jogador de futebol americano. Vai, filho, vai na bicicletinha. Como é que é o pai ensinando a andar de bicicleta? Senta aí. Aí senta, clássico, tá? Isso aqui é um exemplo genérico, ok? Como é que normalmente é o pai fazendo isso? Senta aí, olha para um lado da rua, olha para o outro lado da rua, não está vendo o carro? Vai lá. E vai lá. E daqui a pouco caiu. Machucou? Não, ralou, tá? Não, só um raladinho, vai lá. E assim o filho vai aprendendo que ele não é de cristal. Só a força paterna também é um problema, ok? Acaba imprudência total. Mas é outra história. Aqui a gente está falando das mães. Segui essa linha e foi maravilhoso. O meu já foi para o mundo. Maravilhoso. Ai, a Miriam. Agora que eu estou vendo que é você, Miriam. Maravilhoso, né? Cara, a Miriam está aqui, não me deixa mentir, né? Eu ia chamar de menino, né, Miriam? Mas não dá mais para chamar de menino. Cara, em um ano, o filho dela se tornou um homem. Mas um homem. Trabalhando, foi morar em outro país, foi fazer a vida dele. O aspecto dele é diferente, né? Saiu aquele símbolo de menino, um homem. Então isso é maravilhoso. Fico muito feliz quando eu vejo essas coisas, tá? Já minha mãe disse que bom ter filhos para cuidar quando idosa. A sua mãe não está errada no pensamento. Você precisa entender o seguinte: nós não temos compromisso com os pais, tá? Vou falar aqui para a Rose, mas vale para todo mundo. Não temos esse compromisso com os pais. Pais são grandes, filhos são pequenos. Mas culturalmente, na nossa sociedade, isso foi embutido, tá, Rose? A sua mãe está agindo com uma consequência natural do que foi ensinado a ela. Gente, tem um termo que é usado no capitalismo que é proletariado. O que é proletariado? Você tem o dono de bem de produção, o empresário, o produtor, e tem o trabalhador. Por que o trabalhador é chamado de proletariado? O que ele tem para fornecer nessa relação aqui? É a prole.
Então a ideia é eu forneço prole para o mercado de trabalho. A prole, os meus filhos, serão a minha aposentadoria. Isso aí, ó, sempre foi até recentemente na história da humanidade. Então a gente está desconstruindo. Sua mãe é fruto disso. Ou seja, mais uma vez, ela pode te dar o que ela teve. Normal, ok? Como a gente sempre fala, aceita que dói menos. A vida flui muito melhor. Nilson, mas é difícil quando eles vão para o mundo e muito longe de você. Com certeza, Nilson. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, que não é real, tá? Não estou aqui, eu sei que é uma dor muito grande. Vai chegar o meu momento também e eu não vou entender a dor que a mãe dela sente. Também não vou entender, tá? Mas é muito gostoso ver os filhos crescendo também. Sabe por quê? A gente precisa lembrar, gente. A gente não vai durar para sempre. A gente não vai durar para sempre. Imagina, você ir... Se você soubesse que você vai morrer daqui a pouquinho, não bateria aquele sentimento, ai meu Deus, e meus filhos? Quem cuidará deles? Mas se eles já estão se cuidando, você pode falecer respirando fundo e falando, ufa, tá feito. Eles já foram para o mundo. Não é? Então tem que pensar nisso. Minha irmã é crucificada por criar... Ai, apertei aqui errado. Irmã para o mundo. Então, você vê, né? A gente acha que isso é errado, criar para o mundo é errado. Graças a Deus, a Miriam está falando, e a você por ter ajudado a ver que precisava voar. Isso é muito gostoso quando vou voar para longe, né? Eles voam bonito demais. Então, gente, só para a gente fechar, filha para o mundo. Eu vou deixar uma frase para as mamães aqui presentes para reflexão, exercício. Já deixei algumas, né? A primeira delas é libertar das expectativas em relação à mãe. Então, querida mamãe, você é grande, eu sou pequeno. Você foi a mãe certa. Você deu o que você pôde. E por errar, ter erros, eu sou quem eu sou. E eu também erro. Eu também posso errar. Liberto você, mamãe, das minhas expectativas. E eu também posso errar. Assim você vai poder olhar melhor para o seu filho. Segundo, dê lugar ao pai. Querido marido ou ex-marido, não importa. Você foi o pai certo para o nosso filho. Eu amo você no nosso filho. Entende? 50% papai, 50% mamãe. Olhe para esse filho e fale, eu amo seu pai em você. Isso são exercícios, ok? São exercícios para a gente crescer, para libertar esse filho, para esse filho voar, para esse filho ganhar toda a força, porque ele não vai ser total se ele só tem 50% da força. Mas eu sou uma mãe muito presente, ele só vai ter 50% da força. Mãe é só 50%, desculpa informar, ok? Então dê lugar para que mais cresça, para que ele tome toda a força do seu sistema, ok? E por fim, filha para o mundo, eu vou deixar uma outra frase. E aí, mamães, é um exercício de vida, tá? Olha para o seu filho, olha mentalmente para essa imagem do filho, pega uma fotinho do filho e fala assim, filho, eu confio em você. Eu confio nas suas escolhas. Eu dei o que eu pude dar. E eu não sou o suficiente. Eu confio nos caminhos que você vai escolher. Fale isso para os seus filhos e veja o que acontece. Perceba o que acontece, ok? Nilson está falando, há prazer de ver que ele conquistou o seu lugar. É isso aí. Muito bom, gratidão. Muito bom, eu que agradeço, Alessandro. Então faça esse exercício. Filhos, eu confio em você. Eu confio no seu julgamento, nas escolhas que você fará da sua forma. Ok? Você é um adulto. E você é 50% papai, 50% mamãe. Veja o que acontece. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma pergunta, coloque aí. Homem, eu disse isso para minha filha que confio nela. Maravilhoso, Rose. Maravilhoso. É isso aí. Permitam que seus filhos façam bobagem, porque é no erro que se cresce. Quando a gente não quer que o filho erre, ele também não cresce. Essa é a ideia. Ele precisa errar. Ele precisa errar. Ok? Então, confiança, meus amigos. Vocês já, principalmente quando o filho já é jovem, para adulto, vocês já fizeram o que tinham que fazer. Ok? Que para frente é confiança. Confiança. Olhar para esse sistema com gratidão, trazendo no nosso coração. Tá bom? Agradeço demais a presença de vocês. Essa live vai ficar gravada. Eu tenho que deixar aqui alguns avisos também.
Quem quiser fazer parte da nossa... Nós temos um grupo no WhatsApp, onde nós passamos toda quinta-feira um conteúdo também da terapia sistêmica, e nós avisamos apenas nesse grupo de WhatsApp quando tem um workshop de constelação familiar, né? Constelação em grupo, uma vez ao mês. E a lista de presença ela é prioritária nesse grupo do WhatsApp, tá legal? Quando não fecha a lista, o total de presença são de 20 a 25 pessoas. Quando não fecha, aí eu abro aqui no Instagram, mas normalmente é só para essa lista. Então, quem tiver esse interesse, é aberto o grupo, pode participar lá. Só entra aqui no meu perfil, no Instagram, e vê lá contato, me chama no WhatsApp, fala que você participou da live e peça para participar, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente atende com constelação familiar aqui, de segunda a sexta, uma vez ao mês em grupo, mas de segunda a sexta em constelação individual, com horário marcadinho. Entre em contato se você tem interesse. Como eu sempre falo, o conhecimento sistêmico é para a vida, para a gente desenvolver. A constelação familiar é uma cirurgia. Quando tem coisas que você não consegue resolver, repetições que você não entende por que acontece, busque então esse auxílio, busque, porque é muito forte, mas não é milagre. É devolver o poder para a sua mão, para que você assuma as suas escolhas e tome a sua força para ir para o mundo. Tá bom? Beleza? Obrigado, pessoal. Agradeço demais a presença de vocês. Um beijão e até a próxima. Acho que já li aqui tudo. Acho que eu li, ninguém deixou nenhuma dúvida e tal. Sempre falo pro Lucas, acho que deu resultado. Isso aí, muito bem. Então, vamos errar. Vocês também errem, tá? Recomendo o filme, o documentário que me recomendaram também, está na Netflix, A Coragem de Ser Imperfeito. Mães, assistam A Coragem de Ser Imperfeito, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.